Bom dia nesta manhã de quinta-feira, 5 de junho de 2025, 7 horas e 35 minutos. Aqui estamos nós para propagar o Evangelho de Jesus, para dizer aquilo que Ele fez, que faz, que poderás fazer na vida daqueles que aceitaram o Seu Filho como Senhor e Salvador das suas vidas. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome. E te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, perdoa os nossos pecados e nos dá sabedoria para falar da Tua palavra nesta manhã de quinta-feira. Abençoa, guarda, livra, edifica, perdoa e dá sabedoria que desta sua mão a cada um de nós, em nome de Jesus. Livro de Salmo, capítulo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Livro de Marcos, capítulo 16, 15, 16, diz: Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 19 a 21, diz assim: Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus aqui, queridos, não está desfazendo da mãe dele. É que o rapaz trouxe uma notícia carnal. E Jesus aqui está falando espiritual. Jesus não está falando da mãe que o teve biologicamente. Ele está falando da mãe espiritual. Mãe e irmão são aqueles que ouvem a palavra do meu pai. O pai que ele está citando aqui não é o pai, que ele não teve pai biológico. É o pai espiritual, Deus, que enviou ele ao mundo para fazer aquele trabalho, aquela obra que ele estava fazendo. Quando ele diz, ele porém lhe respondeu, versículo 21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E o rapaz que trouxe, o senhor que trouxe a notícia, que estava lá fora, e ele tinha mãe biológica, era Maria. Ele teve os irmãos porque ela só foi virgem até dar luz a Jesus. Depois disso, continuou a sua vida matrimonial com seu cônjuge, com seu marido. E aqui está claramente para todos nós, é só usar a mente e pedir ao Espírito Santo que dê discernimento, que dê entendimento, que vai entender que ele tinha outra família. E ele estava lá fora querendo falar com ele, mas não podia porque a concorrência de gente que falava com ele era muita. E aquele rapaz que ouviu ele dizer que queria falar com ele, foi lá e levou a notícia. Vamos ler o texto de novo. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E querem ver-te. Ou seja, eu quero ver você. E ele, porém, lhes respondeu, minha mãe, meus irmãos, ele estava naquela hora ali falando espiritualmente, dando a conhecer do reino de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, os que estavam ali ouvindo ele falar. Era espiritualmente que ele estava dizendo. E o rapaz lá que trouxe, ela trouxe carnalmente, carne, mãe, biologicamente, mãe, ser humano. Mas muita gente leva isso aqui para disse-me disse. Mas Jesus não teve, mas Maria não teve mais filho, ela morreu virgem, teve Jesus virgem e continuou virgem. Não. A Bíblia não dá esse respaldo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz claramente, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se. Mas o rapaz levou a notícia. Ele, porém, lhe disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqueles que está claramente, aqui está claramente, queridos. Ele teve mãe, ele teve outros irmãos. A mãe dele continuou a sua vida matrimonial com José. E teve mais filhos. A Bíblia lá na frente vai dizer os filhos. Tiago e muitos outros. Que Deus abençoe a todos, amém? Graças a Deus.